No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta quarta-feira, 3 de maio de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quero agradecer a todos os irmãos que apoiaram a causa da nossa câmera, né? Não é a causa, né? Nos apoiaram neste detalhe. Ontem nós conseguimos comprar a câmera, compramos um ring light, né, um acessório que eu disse que se sobraria a gente compramos talvez um dos melhores. Deus abençoou, conseguimos comprar esses equipamentos. Então a todos que participaram já não precisa mais para esta finalidade. Quero só informar rapidinho que na próxima quarta-feira, daqui a uma semana, estarei debatendo com o pastor César Cavalcante. Quem vai fazer a mediação é o pastor Elias Soares. Terei a honra e o privilégio, né, de defender o nome do Senhor Jesus numa grande emissora, muito conhecida de muitos, e debater com pessoas, vamos dizer assim, do alto nível, né, teológico. Isso é muito bom. É assim que a gente aprende, né? Então, se você quiser, queria ter participado da oferta para comprar a câmera, não participei, você pode também nos ajudar a financiar, né, essas despesas, e tem outro convite para debater ainda neste mês de maio. A gente vai estar anunciando aí, tá certo? Bom, o Senhor Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Esse texto você vai ler lá em João, Evangelho de João, capítulo 5, eu li aqui do versículo 17 e versículo 18. Veja, o texto é claro. Se você fizer uma hermenêutica, né, uma análise do texto, uma exegese do texto, você vai ver aqui, inicialmente, a grosso modo, uma leitura superficial do texto, que é o que fazem os trinitarianos e também os dualistas, vou dizer dualistas, o termo correto seria unitarista. É que você vê duas pessoas aqui, pronto, aqui tem dois, mas não tem dois. Inclusive a própria reação dos judeus, a própria atitude dos judeus, o próprio pensamento dos judeus é uma resposta para quem pensa que ele está falando de dois. A própria, volto a dizer aqui, você que acompanha o Minuto da Unicidade, a própria reação dos judeus, a atitude que eles tomam em querer matá-lo, e aí o próprio Jesus joga na cara deles: olha, na vossa lei está escrito não matarás, vocês julgam tanto seguir a lei, os mandamentos da Torá, mas procura me matar. Que mandamento é esse que vocês guardam? Então aqui eles já procuram ocasião para matar, porque curou um cara no sábado. E qual é a resposta do Senhor Jesus para o homem que ele curou no sábado, por esse julgamento que eles fazem? Olha, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E eles entenderam a fundo o que o Senhor Jesus estava falando aqui. Primeiro, os judeus, sequer na Torá, em qualquer outro lugar, ouviu dizer que Deus tinha um filho. Já começa por aí. Não há lugar no Antigo Testamento, nenhuma palavra no Novo Testamento que dá a entender que Deus tinha um filho. Pronto, os judeus não sabiam de maneira nenhuma que Deus tinha um filho. Então é preciso entender na cultura, no entendimento, nas expressões, e a palavra de Cristo ela traz um diferencial que a própria Bíblia fala, o próprio Cristo fala. Eu vou falar de maneira que os cegos, que os que veem não veem, e que os que estão cegos vão me ver. Os que têm ouvido não vão me ouvir, não vão ouvir, não vão me entender.
Já foi de propósito esse tipo de linguagem de Cristo? Não foi ali, poxa, Jesus poderia, que tem muitos irmãos unicistas que falam assim, olha, mas Jesus poderia, né, ser mais, sabia desses problemas, por que ele não foi mais direto? Não, mas o propósito era esse mesmo, você está me entendendo? Era pegar essas raposas, fazer com que eles tropeçassem na própria lei, na própria pedra que é Cristo. O Jesus que eles mataram é uma pedra que eles tropeçaram na pedra, porque não quiseram dar ouvido à verdade. Então, qual é a razão? O autor, João, inspirado pelo Espírito Santo, ele explica que, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Olha, a gente pergunta aqui para você que está acompanhando o Minuto da Unicidade dessa quarta-feira. O texto é bem claro, dizia que Deus era seu próprio Pai, né? Ponto. Fazendo-se igual a Deus. No que consiste em afirmar que Deus, por exemplo, Deus é meu Pai, Deus não é o seu Pai? Isso nos faz igual a Ele? E por isso alguém vai nos apedrejar e dizer que Deus é o seu Pai? Será que é a leitura, a interpretação desse texto é a interpretação convencional? Será que a interpretação, será que o sentido que o autor está escrevendo, a forma como eles entenderam, a reação deles, porque diz assim, ó, fazendo-se igual a Deus. Jesus se fez igual a Deus por dizer que Deus é o seu Pai, esse é o motivo? Ah, não, se Deus é o meu Pai, eu vou matar você a pedrada porque Deus é o seu Pai. Não é disso que o texto está falando, os judeus entenderam. É por isso que eles vão falar assim, ó, mostra-nos o teu Pai. Quem é teu Pai? Ele fala, vocês não conhecem nem a mim e nem a meu Pai. Vocês não conhecem o Pai, não conhecem a mim. E aí ele resolve aí outra vez, né? Mais à frente, você vai ler João 8, João 9, João 10, que é debate travado. Ele vai dizer em João 10, capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Aí sim, aí eles pegaram mesmo pedra mesmo, porque aí entenderam mais profundo ainda. Então o Senhor Jesus responde isso aqui. Quando você lê 2 aqui, Jesus falou, opa, não tem 2, tem 1. Não, olha 2, é 1. E quando ele diz que é 1, não é 1, em unidade, aquela coisa toda, né? Não, eu e o Pai somos um, porque ele está falando que está unido, está em propósito. Não, não é nada disso. Porque também ninguém vai ser apedrejado para dizer que é um com o Pai, né? Nós somos um com Deus, fazemos parte somos corpo dele, a igreja, né? E aí vamos ser apedrejados? Quer dizer, somos, né? Evidentemente somos. Se alguém falar isso, Até hoje as pedras cantam, né? Em cima daqueles que pregam essa verdade. Veja, o Senhor Jesus está falando claramente para os judeus. Eles estão entendendo, eles estão captando a mensagem. Eles estão captando, mas não aceitaram. Tem gente que você mostra na Bíblia e ele ouve e não aceita. Não concordo com isso aqui. Isso é uma coisa. Agora, dizer que não entendeu, que os judeus não entenderam, eles entenderam. Eles não quiseram enxergar com o Espírito, vamos dizer assim, mas, pelo menos o que Jesus estava falando, eles entenderam, eles não aceitaram, eles acharam que era blasfêmia. Eles acharam que era impossível. Não, peraí, o eterno aqui, isso é impossível. Você, né? Você aqui, que o eterno eles estavam esperando. O Messias esperou até hoje, mas Jesus não reunia requisitos. Ou seja, eu costumo dizer que pela própria Bíblia, interpretando a própria Bíblia, os guardiões da Torá, os guardiões das Escrituras, rejeitaram a Cristo pela própria Bíblia. Eles leram lá, esse aqui não pode ser por isso, isso, não guarda o sábado, tem que guardar. Então você não é porque você não guarda. Não é porque você não vai libertar alguém desse jeito, sem dinheiro, sem nada. Você vai libertar Israel dos romanos como? Se o Messias vai vir para libertar Israel da escravidão, vai vir trazer libertação também física e espiritual. Então você não é o Messias. Pelas Escrituras. Então eu peço suas orações para que o Senhor me use. A minha parte, eu me coloco à disposição. Já falei com o chefe aqui no trabalho para folgar nesse dia. Vamos estudando, a gente tem contato com as Escrituras, mas o clima do debate não é um clima que a gente fique à vontade, não é um clima que a gente fica despojado, é um clima que você tem que ter atenção redobrada, tem que se ater ao tema, tem que responder às perguntas. Há uma questão toda espiritual por trás disso tudo, mas se o Senhor aprove a Deus nos levar para debater com esses homens e com quem quer que seja,
Então, eis-nos aqui. E a tua ajuda é muito importante em oração para que a gente possa ir lá, já quase tudo certo do que tem que se preparar, tá bom? Então, você que pode, ore por nós, para que Deus nos dê a sabedoria, nos dê aí a condição, põe a palavra certa, não para eles, né? Porque aqueles homens dificilmente vão ouvir alguma coisa que vai fazer sentido na cabeça, no coração deles, mas para aqueles que realmente estiverem sedentos de conhecer o Deus verdadeiro. Eu vou ficando por aqui, um ótimo dia. Amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.